E aí, pessoal? Então eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como é que a gente monta uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe usando o Google Planilhas. Então eu já loguei aqui no meu e-mail, o e-mail da Campo Real. Venho aqui nesses 3 pontinhos, 9 pontinhos que tem aqui, que tem todos os aplicativos lá da Google e tal, onde lá embaixo tem o Classroom e tudo mais. Vou pegar aqui o Planilhas. Logo no começo já tenho Planilhas. Ele vai abrir aqui para nós, primeiro uma série de possibilidades, mais ou menos como Excel abre lá e tal. Eu vou pegar uma planilha em branco e vamos começar a trabalhar. Quando você abrir essa planilha, tudo que você modificar, tudo que você fizer nessa planilha aqui, ele já vai salvar automaticamente para você no teu Drive. Né? Então veja, ele está processando, então ele está terminando de abrir, pronto. Já abriu tudo que precisava. Eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Nessa parte onde diz planilha sem título, eu vou colocar um título para ela. Atividade do dia 19/3. Distribuição de frequências. Por que eu faço isso aqui? Para eu ter um nome específico do meu arquivo. Senão, se eu deixar daquele jeito, ele vai ter um nome genérico sempre para a minha planilha. Então, já estou salvando com um nome específico que eu queira. Né? Quando a gente faz isso, quando a gente faz qualquer coisa, ele vai aparecer nessa parte aqui da tua tela, você está salvando ou você já está salvo. Então nesse caso aqui, ó, todas as alterações foram salvas no meu Drive. Então se eu fechar a aba que eu tenho dessa planilha e voltar daqui a pouco, ele vai estar exatamente desse jeito. Como eu estou trabalhando de maneira online, então automaticamente tudo que eu fizer, ele já vai salvando. Né? Então vamos lá. Para começar a atividade, eu preciso ter os meus números, os meus dados brutos lançados nela aqui. Então eu vou pegar aqui no meu celular os números que é daquele mesmo que a gente fez semana passada em sala, para fazer agora aqui com vocês, tá? Vamos lá. Vou digitando aqui 21, 18, 20, 21, 22, 20, 18, 21, 22, 18, 21, 22, 26, 22, 22, 26, 22, 26, 26, 35, 35, 30 e 30. Perceba então que o último número aqui ficou na linha 24, não quer dizer que eu tenho 24 dados, né? Obviamente comecei na linha 1, acabei na 24, tenho 24 dados. Essa é a minha lista de dados brutos. Como é que eu vou montar agora o rol dessa minha tabela? Aqui no Google Planilhas eu tenho algumas possibilidades. A mais fácil que eu encontrei aqui é a seguinte, ó, eu só passo o mouse na coluna que tem o nome onde eu estou trabalhando, já aparece essa seta. Vou colocar aqui, ó, classificar de A a Z, ou do menor para o maior, que é o nosso caso, é o mesmo de A a Z, né? Então pronto, meu rol já está montado. Vou escrever aqui que isso aqui é o... Vou colocar... rol, tá lá. E vou montar agora aqui do lado as outras informações que eu preciso. Seguindo aqueles passos que a gente tem no caderno, o próximo passo é determinar quantas classes, o K. O K a gente determina pela regra de Sturges. A regra de Sturges diz que quando eu tenho 24 dados, eu tenho que ter 6 classes. Então tá lá 6 classes. Vou colocar aqui do lado que a gente usou para determinar isso, a regra de Sturges. Tá aí. Próximo item, amplitude da amostra. A amplitude da amostra é o maior valor do rol menos o menor valor do rol. Aqui tem o nome das funções é um pouco diferente. Eu vou usar para determinar o maior valor a função max. É só max, lá no Excel é máximo, com acento e tudo. Aqui é só max, MAX. Então dei 2 cliques aqui, selecionei aqui toda a coluna item, dentre todos os números que está aqui ele vai selecionar para mim qual é o maior. Fecho parênteses, ó, tudo que eu faço nessa parte aqui, ele está aparecendo aqui em cima também. Então, tanto faz eu seguir por uma ou outra. Eu vou seguir aqui nessa parte. Menos, então vai determinar o maior, agora eu vou para o menor. A função do menor é min. Então, eu vou pedir o menor valor também dessa coluna A. Fecho parênteses, Enter. Então, eu sei que se eu pegar o maior valor, que é o 35, e subtrair do menor, que é o 18, essa diferença é o 17, que é o nosso A. Depois do A calculado, eu vou para o H, que o H é sempre maior que o resultado de quem? Da divisão do AA pelo K. Então eu vou colocar igual, clico no valor do AA, barra de divisão, clico no valor do K e dou Enter. Então tá aqui, o H é 2,8333, só que eu não quero que ele seja maior que, eu quero que ele seja igual. Igual no caso a quem? O número inteiro maior que 2,83 é 3. Pronto, tá aí. Vou pegar esses valores, essas indicações de valores ali
colocar para a direita, só para deixar mais organizado aqui a minha planilha. Os números eu vou jogar para a esquerda. Vou justificar um pouquinho aqui as colunas também. Sturgs e tal, beleza. Eu vou começar a minha tabela neste ponto aqui. Aqui eu vou colocar o limite inferior da primeira classe. O limite inferior da primeira classe é o menor valor do rol. Então vou usar de novo a função mínimo. Meu rol está aqui, o menor valor. Já dou um enter aqui. Pronto. Já tenho lá o meu limite inferior da primeira classe. Na sequência, aqui nessa célula do lado, eu preciso colocar aquele símbolo do intervalo, aquele T deitado. Aqui no Google Planilhas é um pouco diferente do processo lá do Excel. Aqui eu tenho que digitar a opção char. Esse char é assim, para caracteres especiais, só que eu dependo de saber qual é o número que indica qual é o caractere que eu vou usar. No nosso caso, a gente vai usar o número 8866, que ele vai determinar aquele símbolo que a gente precisa. Então está lá colocado o símbolo conforme a gente precisa, né? O símbolo do intervalo. Vou para o maior valor desse intervalo de classe aqui, que no caso vai ser a soma desse 18 com o 3. Então vou indicar lá igual, clico no limite inferior, somado ao H, que já está calculado lá, que é o 3. Aí vem um detalhe, aqui no Google Planilhas, ele não tem aquela ideia de você apertar F4 e colocar o cifrão. Então eu faço isso manualmente. Venho aqui em cima e vou mexer aqui com o meu cursor. Antes da letra coloco um cifrão. Antes do número coloco um cifrão e dou um Enter. Tá aí. Agora eu vou fazer o processo aqui do limite inferior da segunda, que a ideia é que ele seja igual ao superior da anterior. Então copiei lá o que já tinha e vou arrastar para preencher todas as minhas classes. Para facilitar, eu vou colocar aqui o número de classes, que no caso são 6, conforme a gente determinou pelo K, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para eu saber certinho ali onde eu vou parar. Vou aqui no canto, arrasto até a sexta. Diferente também lá do Excel, no Excel ele aparece um monte de zeros, aqui não, aqui ele fica em branco, e é normal, tá? Vamos lá no outro 21, clico na célula, venho com o meu mouse até ele virar esse mais grandão aqui, arrasto até a sexta classe, soltei e pronto. Minhas classes estão montadas, só vou arrastar também aqui meu símbolo do intervalo, e tá aí. Antes de continuar, eu vou mesclar essas células aqui, na opção aqui formatar, mesclar células, mesclar todas, e vou escrever que isso aqui são as minhas classes. Lá embaixo também vou mesclar as três últimas, formatar, mesclar célula, mesclar todas, juntei todo mundo, isso aqui é o meu total, a minha linha de total. Vou colocar aqui já frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada. Por que eu fiz isso? Porque eu vou pegar todas essas colunas e pedir que as informações estejam centralizadas. Pronto. Dá até para a gente fazer uma ajustamento aqui das colunas. Ficou meio estranho, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Tá, beleza. Então essa primeira parte já está feita, né? Já determinei as minhas classes. Isso aqui, inclusive, se você quiser apagar depois, vou apagar já aqui porque era só para eu saber as linhas, então tá lá de boas. Frequência absoluta. Como é que eu vou montar a frequência absoluta? Vou ter que contar a partir do meu rol. Então aquele processo que a gente faz igual lá no Excel. Meu intervalo está indo do 18 ao 21, então está indo na verdade do 18 ao 20, né? Esse símbolo diz que o 21 não faz parte. Então do 18 ao 20, parei aqui. Vou colocar uma cor só para eu separar o que eu já contei. Aí para aparecer a contagem, tem que vir nesse canto aqui de baixo, ó, e vou trocar, ao invés de aparecer outras opções, eu venho em contagem. Ele estava como soma, tem média, tem mínimo, tem máximo e tal, eu quero contagem. Então selecionei contagem, então eu tenho selecionado esses valores e ele contou que são 5 células. Então minha frequência absoluta é 5. Do 21 ao 23, do 21, parei no 22. Vou colocar uma outra cor aqui. Contagem 11, digito 11 aqui. Do 24 ao 26, no caso aqui eu só tenho o próprio 26, parei aqui. Uma outra cor. Quantos deu lá? Contagem 4, tá aqui. Do 27 ao 29, né, o 30 tá fora, não tenho nenhum valor, então 0 para ele. Do próximo, do 30 até o 32, eu tenho 2 valores, vamos pintar. 2 valores aqui, contagem
2, e por fim na última do 33 ao 35, eu tenho o próprio 35, vou colocar aqui em outro tom de azul, e 2 também nessa frequência absoluta. O que me falta nessa coluna é o total. A fórmula aqui, ou a função que eu vou usar, chama-se sum. Então, se você colocar aqui, ó, sum com M, tá lá, opa, tá aqui já os valores para somar. Deixa eu tirar isso aqui só para mostrar certo como ele aparece. Então, ele aparece dessa maneira para você. Aí você seleciona os números que você quer que ele some. Selecionei, dei um Enter, fechou lá. Lembra que eu tinha 24 números aqui? O meu total tem que ser da frequência absoluta, tem que ser esse próprio 24 lá. Beleza, fechei a frequência absoluta. Vou para a frequência relativa. Frequência relativa vai ser sempre aquela divisão da frequência absoluta pelo total, né? Então vou colocar igual. Minha frequência absoluta nessa linha é 5, barra de divisão. Meu total é 24. E aqui é aquele momento que eu vou voltar e colocar também o cifrão, antes da letra e antes do número. Tá ali. Esse valor eu quero porcentagem, então aqui neste botão formatar como porcentagem, cliquei nele. Eu acredito que sempre vai aparecer no formato de 2 casas decimais, conforme a gente precisa, que a gente combinou. Então, mas se caso você precise, aqui você tem um botão para diminuir ou aumentar o número de casas decimais. Não é o nosso caso, já está com 2, então vou seguir a vida. Arrasto aqui para todo mundo, frequência relativa está calculado, sempre fechando aqui embaixo 100%. Não é? Próxima coluna, frequência absoluta acumulada. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com os dados da frequência absoluta e vou agrupar eles, né? Acumulada, juntar, agrupar. Primeira linha, eu só repito o primeiro valor. Opa, 5, Enter. Segunda linha é o valor de cima mais o valor da linha. Enter. Fiz isso, volto nele e vou arrastar. Não esqueça que nessa coluna não existe total. Vou colocar um preto nele aqui e vou para a frequência relativa acumulada. O processo é o mesmo, só que agora eu vou trabalhar com os dados da frequência relativa. Então, igual, clico lá no primeiro valor e Enter. Esse é só o primeiro que é repetido. No segundo é o valor de cima, então esse valor 20,83, mais esse 45,83 que é o valor da linha. Enter, volto nele, arrasto até a sexta classe. Aqui eu também não tenho total, então também vou pintar. E minha tabela está quase pronta. O que está faltando aqui para mim é colocar as linhas. Vamos fazer isso agora. Ou melhor, antes de ir para a linha, só vou lembrar o seguinte. Este último valor da frequência absoluta acumulada tem que ser igual ao total da frequência absoluta. O último valor da frequência relativa acumulada tem que ser igual ao total da frequência relativa. Né? Então vai bater sempre esses dois totais. Esses aqui vão ter que ser sempre 100%. Esse aqui pode ter alguma variação, deve ter alguma variação inclusive. Tá, vamos às linhas. Como eu estava falando, aqui no Google Planilhas eu não tenho aquela opção de fazer o meu mouse virar um pincel. Eu tenho só as possibilidades de onde colocar a linha, aí ou a cor da linha ou a espessura, enfim, o tipo de linha lá. Então, para isso, antes de eu pedir a linha, eu vou selecionar o seguinte. Toda a minha primeira linha da tabela, venho aqui e quero linha em cima e quero linha embaixo. Deixa eu tirar aqui para você ver como é que ficou. Tá lá, ó. Em cima e embaixo, que são as horizontais. Mais horizontal eu tenho aqui na última linha, da mesma maneira, eu quero linha em cima e eu quero linha embaixo. Olha lá como é que ficou. Vou colocar agora as verticais para separar as colunas aqui. Então na frequência absoluta, eu pego de cima a baixo a frequência absoluta, e agora eu vou colocar esquerda, direita. Tá lá. Vou na outra aqui, também vou colocar esquerda e direita, e pronto, minha tabela está pronta. Dá para colocar aqui, se você quiser, dá para colocar um negrito, dá para colocar um cinza um pouquinho mais para destacar aqui, mesma coisa aqui no total, colocar um negrito, mais um cinza claro para aparecer as informações, e está aqui o que eu precisava. Terminando de fazer tudo que você precisa para tabela, só verifique aqui todas as alterações foram salvas. Se aparecer esta mensagem aqui, você pode fechar esse arquivo, inclusive, e depois quando você abrir o teu drive, vai estar lá salvo do jeitinho que você parou. Tá? Se precisar fazer, se precisar não, você vai precisar ter outras abas para criar os exercícios, então você vem aqui embaixo, adicionar página, ele vai abrir uma planilha sem nada para você e assim por diante. Vai clicando mais um, vai aparecendo para o exercício 3, tal e tal. Quer renomear? Clica com o botão direito, renomear, por exemplo, exercício 01. Está aqui o primeiro, e assim por diante, conforme você precisar. De novo, apareceu que foi salvo,
pode fechar a aba sem medo de ser feliz, que isso aqui vai estar tudo salvo no teu usuário. Lembre o seguinte, você tem que ver qual é a conta que você está usando. Ó, eu estou usando a minha da Campo Real. Você tem que, e é nela que vai ficar salvo. Tem que tomar cuidado para não usar a tua conta do Gmail, que a conta do Gmail não consegue interligar com o Classroom. Tá? Então use sempre a tua conta da Campo Real. Para a atividade de hoje, vocês vão fazer tudo isso no Google Planilhas mesmo. Se quiser fazer no Excel, pode ser também. Salva do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Abre o Classroom. Lá no Classroom você vai pedir para anexar pelo Drive. Então você vai abrir o teu Classroom, pede lá para anexar pelo Drive, só procura esse arquivo com o nome que você salvou aqui em cima e coloca lá para mim a atividade de hoje. Beleza, galera? Obrigado. Qualquer coisa estamos no WhatsApp. Até mais.